se vocês já se pegaram, por exemplo, em relacionamentos que sempre dão errado, sempre que você escolhe, você fala assim, ai, agora vai, aí daqui a pouco você vê que a pessoa realmente não tem a ver com você, é uma pessoa grosseira, ou é uma pessoa violenta, uma pessoa abusiva, uma pessoa que te gera escassez, e aí você fala, não, agora eu vou escolher direitinho, bonitinho, e aí você acaba trazendo mais uma vez o comportamento semelhante. Se você tem percebido que na tua vida todas as escolhas que vocês têm feito são escolhas muito semelhantes e que não dão certo, vocês podem ter certeza que o que a gente chama de dedo podre não é azar nem maldição, tá? É autorresponsabilidade. Sim, você é responsável pelas suas escolhas. Você é responsável pelas suas escolhas em todas as áreas da sua vida, tá? Então, seja ela em relacionamento, seja ela em alguma coisa relacionada a você, por exemplo, a alimentação, né? A gente tá até falando sobre isso. Realmente, assim, é fácil você ter uma disciplina, né, para fazer determinada coisa. Às vezes não, porque o grande desafio tá no teu inconsciente, no teu subconsciente, que é aquele desafio de ultrapassar a barreira da autossabotagem. Porque muitas vezes o seu senso de merecimento tá baixo. Você não é uma pessoa tão segura. Você não sente que merece as coisas, que merece o melhor, que merece ser mais bonita, que merece ter uma vida bacana. Você não sabe, você acha que você não merece ter realmente alguém maravilhoso do teu lado. Por quê? Porque você não sabe lidar com essa zona que é desconhecida para você. E eu vou explicar como é que funciona isso, obviamente, tá? Então, sabendo que dedo podre não é sinônimo de azar, de maldição, e sim de escolha, de autorresponsabilidade, aí você vai me perguntar, mas eu não quero, eu não escolhi ter um relacionamento ruim, eu não escolhi ter um relacionamento abusivo. Escolheu sim, porque a partir do momento que você se atrai por pessoas assim, significa que você, de alguma forma, aquele seu sentimento de menos-valia, aquele seu sentimento de insegurança, aquele seu sentimento de desamor, por si mesma, aquilo ali, quando você se atrai por alguém, que te diminui, que não enxerga o seu valor, normalmente é porque você quer confirmar tudo aquilo que você já acredita, porque você já se sente assim. E aí você escolhe alguém, que faz você manter aquele sentimento. Você escolhe alguém que mantém aquela sua sensação, de menos-valia. Então, é muito interessante a gente falar sobre isso, porque, bom, se a gente for parar para pensar, aonde que a gente aprende o significado de amor? Aonde a gente aprende sobre relacionamento? Dentro da nossa casa, na nossa infância. Geralmente, a gente aprende ali como referência dos nossos pais, dos nossos cuidadores. Então, a gente cresce vendo um tipo de relacionamento que pode ser bom ou ruim. Então, se a gente tem ali como referência um bom relacionamento de respeito, de amor, provavelmente a gente entende que o amor, o relacionamento, tem aquela referência. Então, a gente escolhe muito melhor. E aí, as nossas escolhas são sempre baseadas no que a gente conhece. Aquela zona é a zona conhecida. Mas, quando a nossa referência é negativa, quando a gente vê perto de nós um relacionamento que é violento, é abusivo, muitas vezes com uma relação onde um diminui o outro, um desvaloriza o outro. Quando você tem isso como referência, o que você vai entender? O que você cresce achando e pensando? Que relacionamento não necessariamente precisa ser bom. Que relacionamento, que amor machuca, que amor dói, que amor não é recíproco,
que amor não é fluido. Então você acaba se atraindo justamente pelo que você viu ali a vida inteira. Então, por isso que eu falo que é tão importante, né, a gente pensar que nós damos, sim, o exemplo, né, para os nossos filhos. Os nossos filhos enxergam exatamente o que você faz. Então, se a sua relação é ruim, provavelmente o seu filho vai crescer entendendo que aquela é a referência para ele. E aí ele vai tentar sempre reforçar esse sentimento de menos-valia, esse sentimento de insegurança, esse sentimento de desamor com outra pessoa. Por quê? Porque ele sabe lidar com aquela zona. A zona é desconfortável? É, mas ela é conhecida. As pessoas têm medo do novo. As pessoas têm medo de lidar com o que elas não conhecem, porque elas não sabem como elas vão agir. E aí, por isso que é tão mais fácil para ela, né, repetir esse padrão. E aí ela passa a contar uma historinha para si de que ela tem azar no amor, que ela tem o dedo podre, que ela não sabe escolher. E ela contando essa história, ela vai acreditando, vai absorvendo aquilo. E a partir do momento que ela vai absorvendo e vai acreditando naquela história, ela começa a colocar no outro a culpa da sua infelicidade, da sua insatisfação. Então, a pessoa, todo mundo que ela escolhe é o problema. Então, ela é a vítima de tudo. Esse vitimismo, ele não leva ninguém a lugar nenhum. Porque quando a gente descobre que tudo está dentro da autorresponsabilidade, que nós escolhemos tudo, inclusive que nós permitimos estar em relacionamentos desse tipo, a gente começa a entender que, peraí, então alguma coisa tem que mudar. Se eu tenho esse padrão de comportamento, se todas as pessoas com que eu me relaciono têm, às vezes, as mesmas características, trazem a mesma sensação para mim, significa que quem tem que mudar são todas as pessoas que você se relacionou? Ou é você que tem que mudar o seu padrão de escolha? Que tem que mudar esse padrão de atração? E como é que você vai fazer isso se a vida inteira você escolheu da mesma forma? Você tem que quebrar esse padrão. E para quebrar esse padrão, não existe outro caminho a não ser o caminho do auto-amor. Não existe outro caminho a não ser o caminho do autoconhecimento. Você precisa entender o seu merecimento. Você precisa entender o seu valor. Você precisa se conhecer mais como uma pessoa que não precisa dessa validação do outro. Você vai se validar, você vai se auto-preencher. E para isso, qual é o caminho? Autoconhecimento. Autoconhecimento que você pode fazer através de terapia, através de práticas diárias, que faz com que você se conecte consigo mesma, entenda quem você é. E a partir do momento que você entende quem você é, a partir do momento que você se ama ou faz algumas práticas que te deem prazer, que você consiga ficar sozinha e feliz, que você consiga entender que o seu merecimento, que você merece tudo o que há de melhor nessa vida, que você não merece sofrer, que você não merece se sabotar o tempo todo. Quando você percebe isso, você passa a não tolerar esse tipo de atitude vindo de outra pessoa. E aí, quando eu falo isso, eu falo de relacionamento amoroso, mas a gente pode colocar para todas as áreas da nossa vida. Eu vou botar aqui um exemplo porque eu tô nesse momento, tá? Quando a gente escolhe fazer uma dieta, que a gente tem um objetivo, né? A gente tem um objetivo a alcançar e a gente escolhe fazer uma dieta. Eu atendo muitas pessoas que já chegam para mim falando assim: Dani, eu não consigo emagrecer de jeito nenhum. Eu já tentei de tudo e eu não consigo eliminar meu peso. Aí eu sempre pergunto: como assim você já tentou de tudo? Você já tentou de tudo em que intervalo de tempo? Porque as pessoas, elas são imediatistas, elas querem mudar tudo de uma hora para outra, inclusive na terapia. Elas acham que entrar na terapia é um processo em que um mês elas vão resolver a vida delas, e não é verdade. A terapia é um processo, assim como a dieta é um processo,
a atividade física é um processo, que existe sim um objetivo a ser alcançado, mas você precisa ter amor e disciplina por esse processo. Então, se você quer entrar no caminho do autoconhecimento, começou a fazer a terapia, acredite que o processo vai ser você entender quem você é, olhar para trás para entender porquê dos seus comportamentos e escolhas atuais. Aí você vai começar a entrar numa prática diferente, vai começar a substituir alguns hábitos, vai refletir ao longo da semana sobre todas as suas atitudes em relação a várias coisas da tua vida, a várias áreas da tua vida. Aí você vai trazer para a terapia sempre alguma situação em que você precise realmente trabalhar com mais afinco. E assim você vai se transformando, você vai mudando, porque a teoria ela é ótima. O primeiro passo é o reconhecimento. Quando a gente reconhece que a gente faz escolhas ruins, quando a gente reconhece que a gente precisa se conhecer melhor, quando a gente reconhece que a gente precisa mudar alguns hábitos e comportamentos, aí primeiro vem a aceitação. Você entende, você absorve aquilo, você começa a conhecer o seu padrão e aí você passa a colocar algumas coisas no seu dia a dia para que você mude o seu comportamento. Isso vai ser feito de uma hora para outra? De jeito nenhum. Cada vez que você quer mudar um hábito, você precisa substituir por outro melhor. E aos poucos você vai adotando isso na sua rotina. Quando eu falo que a gente precisa ter disciplina, a disciplina ela é muito importante, tá? Principalmente quando ela é disciplina para si mesmo. Porque eu sou disciplinada para o meu bem maior. Eu tenho disciplina porque, para mim, essa disciplina vai me levar a algum lugar. Né? O significado de disciplina aí não é você fazer todos os dias as mesmas coisas por outras pessoas, mas você fazer todos os dias as mesmas coisas que te fazem chegar no caminho e na estrada que você quer ir, que você quer seguir. Então, por exemplo, numa dieta, né, eu costumo dizer que você precisa sim ter uma disciplina, porque você está ali brigando o tempo todo, né, contra os prazeres momentâneos. Porque quem não acha aí que comida é um prazer momentâneo também, né? Que você comer algumas comidas, elas trazem aquele pico de prazer ou aquele pico de insulina, né, de gordura, e faz você sentir super bem na hora. Depois você vai pro buraco, porque você sabe que você vai engordar, porque seu desempenho não é o mesmo, porque a comida que você está ingerindo não é tão boa assim. Mas a partir do momento que você entra naquela disciplina e naquela ideia de que você precisa comer melhor, porque você tem um objetivo a alcançar, porque você quer ter mais saúde, porque para a tua vida como um todo você vai se sentir mais ativa, mais proativa, com mais energia, você entende que aquele prazer, ele não é momentâneo, porque você pode começar, inclusive, né, comendo uma quantidade menor, e às vezes você pode ficar com um pouco de fome, né? Às vezes você vai comer coisas que você não está acostumada, você vai colocar no seu prato coisas que são saudáveis, e aí, no entanto, né, você vai sentir que o prazer, ele não vem naquele momento, ele vai vir depois, né? Ele vai vir com o tempo, você sentindo que você está melhor, que você está com melhor desempenho, com mais energia, com mais vontade, né, e com mais proatividade para fazer as suas atividades normais do dia a dia, do seu trabalho. Você fica com um sono melhor, você passa a tirar uma noite de sono mais tranquila, você começa a ter essa disciplina para si. A atividade física é muito importante e isso faz parte do caminho do auto-amor, tá? Porque a atividade física, ela faz com que você libere alguns hormônios super importantes, faz com que você preserve e faça a bioquímica cerebral que é necessária para você liberar serotonina, endorfina, adrenalina, tudo que a gente precisa para ter essa sensação de bem-estar. Então, por que eu sempre falo para a pessoa, olha, mesmo que você não faça nenhuma atividade, comece a caminhar, comece a ter um hábito de fazer algo por você.
Outra coisa que eu acho que colabora com a estrutura emocional é a respiração, junto com a meditação. Faz com que você passe a ter uma capacidade maior de se autorregular, de reconhecer os seus sentimentos, suas emoções. Faz com que você fique menos ansiosa. Por que eu estou falando tudo isso? Isso aqui é exatamente a prática que você precisa ter para você quebrar alguns padrões de comportamento que você já tem. Porque uma pessoa que tem ansiedade, uma pessoa que tem carência afetiva, uma pessoa que tem um vazio emocional, ela fica tentando preencher esse vazio com coisas e pessoas. E é por isso que ela acaba, por exemplo, aceitando o que vem para a vida dela. Muitas vezes não é ela que escolhe, ela é escolhida. Só que ela se permite ser escolhida por alguém que não a faz bem. Entende como é que funciona esse processo? E aí você precisa quebrar isso. Como é que você vai quebrar isso se você vem de um padrão já repetitivo de tanto tempo, acolhendo e abraçando ali aquele seu papel de vítima, sempre terceirizando a culpa, colocando a culpa em todas as pessoas que se envolvem com você, quando na verdade você permitiu estar com cada uma delas. Quando eu falo de dedo podre também, eu costumo falar principalmente das pessoas que resolvem escolher alguém para salvar. Tem um padrão muito forte, né? A pessoa que geralmente escolhe alguém complicado, traumatizado, que não conseguiu ainda entender as próprias feridas emocionais, não acolhe isso, nunca trabalhou em terapia, não tem autoconhecimento, que muitas vezes resiste, né, a entrar dentro de um relacionamento. E aí vai lá a pessoa que já está carente afetivamente, que já tem medo de ficar sozinha, de ficar pra titia. Aí ela vai fazer lá a escolha dela. Ela olha aquela pessoa traumatizada e ela pensa, não, comigo vai ser diferente. Por quê? De repente ele não conseguiu mudar porque ele não conheceu o amor da vida dele, não conheceu a pessoa certa. Talvez eu seja essa pessoa. E aí você vai encarar um desafio de tentar mudar o outro, de tirar o outro daquele padrão. E quando você se dá conta, você já está dentro de uma relação que não é boa para você. Uma relação onde você se desgasta muito, onde você se doa demais e não tem nada em troca. Onde não existe a reciprocidade. Então, quando a gente fala realmente de dedo podre, a gente está falando de padrão de escolha. E o que a gente precisa fazer? Quebrar esse padrão. Pare de escolher pessoas que você queira salvar. Pare de escolher pessoas que te gerem essa escassez. Pare de escolher pessoas que te confirmam aquela ideia que você já tem de muito tempo, daquele senso de menos-valia, aquele senso de insegurança, de que você não é boa o suficiente. Você pode sim começar a trabalhar isso dentro de si. Você consegue, tá? Aquele padrão lá de trás, olha, a linha que eu pratico o passado, ele é importante, principalmente para a gente entender os nossos padrões de escolha hoje, mas ele não é determinante. Você pode mudar, você pode mudar o seu comportamento, você pode mudar os seus hábitos, você pode mudar a sua vida. Então, a única coisa que eu posso dizer para vocês é que o caminho do autoconhecimento, ele pode ser longo, ele pode ser breve, depende muito das suas atitudes, do quão você está realmente empenhada para fazer as coisas acontecerem. Então, se você se empenha, faz tudo o que você precisa fazer, muda seus hábitos diários, inclui coisas na sua vida e atividades na sua vida que te fazem bem, comece a ler um bom livro para você realmente aumentar o teu nível cultural. Comece a ver filmes, séries que você realmente entenda que vai te agregar de alguma forma, te ensinando, o que pode ser bom para você, para suas relações. Mas claro, sem se iludir, tá? A gente assiste alguns filmes, principalmente os românticos, que sempre tem aquele príncipe, aquela pessoa que vai salvar você, vai salvar a sua vida. Ninguém
tá aí para te salvar. Só você mesma pode se salvar, tá? Então, sem essas ilusões, entendendo que tudo que você assiste ou lê é para agregar na tua vida, no teu conhecimento. Incluir respiração, meditação, incluir a sua atividade física diária, incluir uma boa alimentação para que você se sinta melhor, para que você se sinta mais proativa também, né, para fazer as coisas por você. Que você reserve um momento do dia para você trabalhar alguma questão interna, ou até para se conectar com uma meditação, com a sua espiritualidade, para que você comece a ouvir a sua intuição. Muitas vezes a pessoa pergunta assim para mim, eu não sei se é a minha intuição ou se de repente é minha autossabotagem, porque às vezes eu acredito que eu conheço alguém e já acho que aquela pessoa não vai ser boa para mim. Pode ser os dois. Pode ser que você tenha uma intuição, se você está conectada consigo mesmo, provavelmente você está tendo ali uma intuição. Ou até mesmo uma percepção de algo que você já conhece e por ter essa percepção você já entende que aquela pessoa pode realmente não ser exatamente quem você quer que seja. Mas também pode ser um processo de autossabotagem, principalmente se você não está conectada consigo mesma. Você pode não se atrair tanto, por exemplo, por uma pessoa que te faz bem. Por que você faz escolhas tão ruins, né, diariamente? Porque muitas vezes, né, você está ali, você não consegue se atrair, você não consegue se aproximar de quem realmente te faz bem. Porque a pessoa que te faz bem, ela é uma zona que você não conhece. E por você não conhecer, você não sabe lidar. E aí você se afasta, você repele. Então você precisa se trabalhar para que você comece a atrair e a se aproximar dessas pessoas que são boas na sua vida. A busca da terapia, porque eu não conheço outra forma de você se autoconhecer a não ser trabalhando isso com um profissional da área da psicologia que possa te ajudar a você conseguir olhar de fora as tuas questões, porque muitas vezes você está ali dentro do problema e você não consegue enxergar uma solução. Mas quando você tem uma ajuda profissional, alguém que está ali junto com você, pegando na sua mão para ir junto, caminhando, você consegue enxergar de uma forma muito melhor e trabalhar isso na sua vida, tá? Porque é um olhar profissional. Para finalizar, falar o que é o amor. O que é o amor? O que é uma pessoa que te faz bem? O amor, ele é fluido. O amor, ele é respeitoso. O amor não controla. O amor respeita a individualidade. O amor tem reciprocidade. O amor, ele é leve. Te deixa você feliz, você sorri à toa, você não tem medo. Você não sente medo de magoar ou medo de fazer alguma coisa por achar que o outro vai ficar realmente triste ou, enfim, vai se sentir invalidada de alguma forma. Você vai conseguir ser você em essência. E você vai conseguir, e o amor também, o que é muito interessante é que ele é complementar. Você não precisa daquilo para viver, porque você também se ama. A única forma de você reconhecer o amor no outro é reconhecendo em si mesmo, tá? Então, se você reconhece esse amor por si, se você se ama o suficiente, você consegue reconhecer no outro também aquele amor verdadeiro. Mas se você não se ama, você não reconhece, você não sabe escolher realmente o amor, você confunde o amor com paixão, com controle, você gera uma ansiedade. No amor não tem isso. O amor não tem joguinho. O amor, ele acontece. Ele acontece de uma forma em que você consegue ser feliz, a pessoa também, e vocês juntos são ainda mais felizes. E dentro do amor existe também conflitos, mas são conflitos respeitosos. Conflitos onde você não se sente acuada, onde você consegue perceber e respeitar a visão do outro. Então, se você quiser descobrir esse caminho, descobrir realmente o amor verdadeiro, passe a amar a si mesmo. E eu tenho certeza que esse dedo podre vai desaparecer,
porque você vai fazer escolhas melhores para sua vida. Bom, para você que está assistindo já pelo YouTube, eu espero que você curta, compartilha, vamos fazer o caminho do bem. Um beijo e até a próxima!